Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glória. Cremos e confessamos que todos os que são unidos a Cristo, eficazmente chamados e regenerados, e possuindo um novo coração e um novo espírito criado neles, em virtude da morte e ressurreição de Cristo, são, além disso, santificados genuína e pessoalmente pela mesma virtude, por sua palavra e seu Espírito neles habitando. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído e suas diversas concupiscências mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles mesmos são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvíficas para a prática da genuína santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Esta santificação permeia o homem todo, contudo ela é imperfeita nesta vida. Permanecem ainda alguns resíduos de corrupção em cada parte. Daí suscita-se uma guerra contínua e irreconciliável, a carne militando contra o espírito e o espírito contra a carne. Nessa guerra, ainda que a corrupção restante prevaleça, e muito por algum tempo, contudo, através do suprimento contínuo de forças por parte do Espírito santificador de Cristo, a parte regenerada vence, e assim os santos crescem na graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que fala sobre a santificação. E este é o programa evangélico A Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, situada no Conjunto Ernesto Geisel. E este é o programa de número 61. Com certeza, mais uma vez, Deus tem uma palavra para o coração de todos os ouvintes, principalmente você que é amante, da palavra de Deus. Este é o seu programa. Você que tem também curiosidade em compreender melhor as coisas do céu, as coisas do reino de Deus, as coisas da Bíblia. Então fica aí sintonizado, até aproximadamente às 13 horas estaremos aqui, pela graça de Deus, compartilhando com vocês aquilo que Deus tem nos ensinado, pelo seu Espírito e pelas Sagradas Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, a sua bendita palavra. Você que é evangélico, você que não é evangélico, você que é daqui da Grande João Pessoa, você que é de alguma cidade vizinha, fique aí antenado, não mude de estação, quer você esteja em casa, quer você esteja no trabalho, na estrada, fique sintonizado, porque através das canções, através da mensagem que há de ser pregada, através dessa programação, Deus tem algo para a sua vida, Não só através dessa programação, mas através dos demais programas, que hão de ser ainda realizado. Acabou de ser realizado aqui o programa Palavras de Esperança, para quem mandamos um alô, pastor aí, Paulo Sérgio e toda a sua equipe, E aqui continua a obra, a obra de divulgar o melhor da palavra de Deus, de forma simples, é verdade, mas de forma fiel e original, Aqui no estúdio da CPAD, para a realização de mais este programa Voz Congregacional, se encontram os seguintes irmãos, os realizadores. Este que vos falo, pastor Samuel Santos, aqui à minha esquerda o diácono Nivaldo, representando a Secretaria de Missões, e hoje, com a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor, o nosso amado irmão diácono Josias. E aqui nos controles,
com todo o seu brilhantismo e eficiência, nosso irmão Flávio. Vamos começar, como sempre, invocando a bênção do Senhor. Daqui a pouco voltamos com muito mais, tá bom? E também queria mandar, de início, um alô todo especial para o pastor Eudes Lopes Cavalcante, né, que não pôde vir por motivo superior, mas que com certeza está também atento a essa programação. Vamos orar, daqui a pouco voltamos, tá bom? Quando José... No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai Celestial, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos por este momento tão importante, Senhor, que tu nos concedes este privilégio de aqui estarmos para divulgar através de cânticos, através de mensagens, através de testemunhos, a tua grandiosa palavra, poderosa, capaz, eficiente para alcançar os corações necessitados. E nesta manhã, nós te pedimos pelos ouvintes que estão aí sintonizados nesta programação, que o teu Espírito Santo possa visitar cada pessoa que está necessitada de ouvir a tua palavra e que elas possam, a partir da explanação da mesma, fazer uma reflexão, um exame introspectivo da sua vida e se voltar inteiramente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós te pedimos nesta hora por todos que fazem esta emissora e que o teu nome possa ser, através de tudo nesta manhã, altamente glorificado. Nós te pedimos tudo e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não
que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Ok, acabamos de ouvir na voz do Grupo Logos a linda canção O Evangelho. Você sabe o que é o Evangelho, não é? É exatamente sobre isto que estaremos compartilhando com os ouvintes daqui a pouco, né? Muito em breve, né? Com o diácono Josias, né? Fica aí ligadinho. Você deseja conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Qual é a mensagem, né? Que está na Bíblia, a mensagem original pregada por Jesus e pelos apóstolos. Então, não perca, né? Daqui a alguns instantes, tá bom? Mas antes nós queremos aqui fazer um convite todo especial para os nossos amados ouvintes. Você acabou de ouvir aí a chamada da nossa igreja, né? Lá no Gás, a igreja sede. Mas além dela, né? Nós temos também as congregações, né? Temos várias congregações espalhadas na região sul aqui da Grande João Pessoa. E se você de repente mora, né, próximo a uma delas, fique à vontade para nos fazer uma visita presencial, né? Se por exemplo você mora lá no Valentina, a nossa congregação fica na Rua Padre João Félix de Medeiros, número 98, por trás do supermercado Bem Mais, né? Fica entre o supermercado Bem Mais e a Integração. Procure lá o nosso amado Enoaldo, né? Que é o pastor lá responsável. Se você mora lá no Hernani Sátiro, o nosso endereço fica na Rua Henrique Vilácio, número 15, em frente à Escola Carmelita Gomes. O responsável lá é o nosso amado presbítero Saul. E se você mora no José Américo, o nosso endereço fica na Rua da Rádio Difusora, né? Na Rua Antônio Ximenes, número 144. Também fica próximo ao Bar do Pereira, né? Fica vizinho ali, ao Bar do Pereira e a Rádio Difusora do Conjunto José Américo. Inclusive estamos fazendo lá o nosso templo, né? Está em fase de construção, já no término. E você passando lá, você vai logo perceber, né? A nossa congregação ali. Você é nosso convidado, né? Muito especial para nos fazer uma visita. Se você também mora lá na Rota do Sol, ou como é mais conhecido, Mussumbagro, a nossa congregação fica em frente ao depósito Costa do Sol. Depósito Costa do Sol, fica em frente, não tem como errar, né? Então lá o responsável é o pastor Jadaías, e você também pode nos fazer uma visita presencial. Se você não puder ir a nenhum desses endereços, né, mas também quiser nos conhecer, você pode nos fazer uma visita virtual através do nosso site. O endereço eletrônico é 3iec.com.br, repetindo, 3iec.com.br. E lá você vai poder ouvir pregações, né? Vai ter acesso a vários estudos e a várias informações
da nossa igreja e também da igreja espalhada no Brasil e no mundo. Tem notícias missionárias e assim por diante, tá bom? Inclusive, se você quiser uma reprise de algum programa anterior, né, feito aqui na CPAD, é só ir lá na seção, né, de programas Voz Congregacional gravado e acessar lá o programa que você quiser pela data, né? Se você de repente perdeu alguma programação nossa, então lá também está disponível, ok? Inclusive o programa de aniversário, programa especial de mais ou menos 2 horas, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos os ouvintes, os irmãos que estão ligados pelo WhatsApp, pela internet, enfim, que Deus abençoe a todos, ok? Certo, o Diácono Nivaldo está aqui lembrando, né? Um alô também especial para o irmão Agostinho, da célula Peniel, né, da Igreja Batista New Life, para ele, para a irmã Bruna, para a irmã Francileide, toda aquela turma maravilhosa, né, que Deus esteja abençoando a todos ricamente. Vamos ouvir mais um hino para a nossa edificação espiritual e daqui a pouco voltamos com a meditação da Palavra de Deus sobre o Evangelho. Não sai daí, voltamos daqui a pouco. Livrou-me da morte. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz do conjunto Árvore da Vida o hino que tem por título Que Salvação. E é sobre isso que vamos falar daqui a alguns instantes. Antes queremos mandar um alô todo especial para os químicos, né? Hoje, dia 18 de junho, é o dia onde se comemora o dia do químico. O químico é um profissional muito importante, não é?
que contribui para o desenvolvimento técnico, científico e industrial do nosso país. Então, para todos esses profissionais, vai aqui o nosso valor especial. Queremos também dar um esclarecimento acerca de um dos quadros, né, tão esperados do nosso programa pelos ouvintes, que é o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. Neste mês de junho, né, por motivos superiores, não estamos realizando este quadro, até mesmo porque no mês passado, onde tivemos aqui a nossa programação especial, estivemos sorteando 2 brindes de uma vez só, né? E aí esses brindes já equivalem tanto ao mês passado de maio como ao mês de junho. Mas além desse motivo tem outros, né, que nos impossibilitou de presentear os ouvintes, né, não só com a palavra de Deus, mas também com bênçãos, né, materiais, livros, CDs e assim por diante, para edificação espiritual também. E mês que vem, se Deus quiser, nós voltaremos com este quadro, tá bom? Não fique chateado, porque no próximo mês tem mais. Bem, agora chegou a hora de meditarmos um pouco na palavra de Deus. E para isso já está posto aqui nosso amado irmão diácono Josias, né, que vai ser o responsável pela transmissão. E queremos aqui passar a mensagem para ele. Fica aí ligadinho, não perca, porque Deus tem uma palavra para o seu coração, tá bom? A pregação da palavra de Deus ao seu coração, no programa A Voz Congregacional. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Amém, queridos. Gostaria de saudar a todos os ouvintes com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer do nosso grande prazer de poder estar aqui mais uma vez nessa rádio tão abençoada, esse canal aberto pelo Senhor para a nossa igreja proclamar as grandezas do Evangelho de Jesus Cristo. E é sobre esse Evangelho que nós queremos falar esta manhã. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos em Roma, e nesses versículos 16 e 17 do capítulo 1, ele diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, quando falamos do Evangelho, ninguém mais como o apóstolo Paulo, um homem que um dia era perseguidor e certa feita no caminho de Damasco, indo mais uma vez nas suas empreitadas para perseguir os cristãos, teve um encontro com Jesus, e esse encontro mudou a sua vida, e a partir daquele momento, esse homem, ao invés de perseguir os cristãos, ele passou a ser perseguido, porque ele começou a entender e a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E interessante, queridos, é quando o assunto é Evangelho, a gente vê alguns problemas, porque hoje muito se fala no crescimento de evangélicos no Brasil, pessoas que se dizem evangélicas, mas muitas das vezes o que lhe tocou, o que lhe fez ter essa concepção, esse entendimento, foi tudo menos o evangelho genuíno. E nós, como abertura dessa reflexão, nós queremos pensar com os amados irmãos o contrário, o inverso, o que não é o Evangelho. Em primeiro lugar, eu queria dizer para os amados ouvintes que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, ele não é uma mensagem de autoajuda, simplesmente e meramente. Muitos entendem o Evangelho como algo de satisfazer as suas necessidades apenas. Muitos pensam no Evangelho como a saída ou o escape meramente para suas necessidades mesquinhas e individuais. Mas o Evangelho não é uma mensagem de autoajuda, não é.
O Evangelho também, em segundo lugar, ele não é uma mensagem de prosperidade e de deixar parar o cessamento ou o fim de todos os sofrimentos do homem. Não é. O próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e aí sim siga-me. Nós começamos a perceber que o que tem sido pregado hoje aí, dizendo ou com um rótulo de evangelho, não é evangelho, porque de fato oferece uma facilidade, algo que é atrativo meramente aos olhos humanos, algo que vai de encontro simplesmente com as necessidades humanas, materiais. Mas a proposta do evangelho e a Bíblia, ela é a autoridade máxima em falar desse evangelho, é a palavra de Deus, o Deus vivo, Deus encarnado, o verbo que se fez carne, o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender, queridos, que muitas das mensagens que têm sido dirigidas hoje com o rótulo de evangelho não são evangelho. Nós precisamos aprender e saber nas Escrituras o que é o evangelho. E a segunda pergunta que nós queremos responder nesta tarde é: o que é o evangelho de fato? E o evangelho de fato nós aprendemos na palavra que lemos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo, na sua obra redentora. Tem um livro muito interessante, um livro maravilhoso, de um autor chamado Greg Gilbert. E o título do livro é a pergunta: o que é o evangelho? E esse autor ele vai responder a essas indagações. E o interessante é que ele começa, na resposta dele, a fazer um traçado histórico desde a criação. E ele começa mostrando quem é Deus. Ele começa mostrando que o Deus soberano, o Deus criador, autossuficiente em si, ele decidiu criar todas as coisas e decidiu criar o homem. E este homem, ele foi dotado de capacidades maravilhosas. Deus deu apenas uma advertência a ele. Esse homem quebrou esse pacto, essa advertência, desobedeceu. Então nós vemos que Deus soberano, criando o homem limitado, mas dotado de capacidades maravilhosas, esse homem quebrando o pacto que tinha sido feito, a aliança com Deus, da obediência, e agora vem um problema, a consequência desse pecado, a morte. Como resolver esse problema? Aí Greg Gilbert vai dizer o seguinte, que a única saída e a única fonte de salvação do homem se encontra na pessoa de Cristo, na sua obra redentora, que morreu a nossa morte em nosso lugar. E Greg Gilbert termina o seu livro quando responde a essa pergunta, dizendo que agora o homem que é devedor de Deus, ele se aproxima e tem a possibilidade de estar de volta ao seio do Pai, através de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Mas para isso ele precisa crer, ter fé, acreditar em Cristo, se arrepender de seus pecados e mudar de vida, entregar a sua vida completamente ao Senhor. Queridos, nós precisamos refletir nesses últimos dias que uma das coisas que mais marcam a vida de alguém que foi mudado pelo Evangelho, muitas das vezes não é uma mudança financeira. Na grande maioria das vezes não é. Não é viver uma vida abastada nesse mundo, cercado de bens. Muitas das vezes, queridos, a decisão pelo Evangelho é uma decisão de um caminho espinhoso. Porque a própria palavra de Deus nos mostra que o caminho que leva à perdição é um caminho muito largo. Mas o caminho que leva à salvação é um caminho estreito, é um caminho de dificuldades. Muitos pregadores se levantam pregando rosas sobre o Evangelho. E é verdade que o Evangelho ele tem alento para um coração aflito. Mas o Evangelho também tem os seus espinhos. O Evangelho tem as suas dificuldades. O Evangelho é feito de renúncia. E esse homem que escreve essa carta aos Romanos foi um homem que sofreu muita perseguição por conta desse Evangelho. Foi um homem que sofreu duros açoites por conta desse Evangelho. Mas ele não desistiu de pregar esse Evangelho. Em segundo lugar, o que é o Evangelho? O Evangelho é a garantia de um dia estarmos para sempre com Cristo na glória.
reinando com Ele eternamente. O homem pecou, foi afastado de Deus, é isso que o próprio Paulo fala em Romanos 3:23. Mas agora a solução desse pecado, desse problema do homem, do seu pecado, da sua imoralidade, é Cristo morrendo, ressurgindo dentre os mortos. E agora, através da fé, do arrependimento em Cristo, nós poderemos ter de novo o nosso relacionamento com o Pai. Nós precisamos entender, queridos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que é maravilhoso é quando Paulo fala primeiro do judeu e também do grego. O que ele quer dizer com isso é que o Evangelho, o poder do Evangelho para a salvação em Cristo, ele está acessível a todos. Basta você, meu ouvinte, crer, se arrepender dos seus pecados, que o próprio Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, ele vai transformar a tua vida. E quem sabe a tua vida não mude completamente no sentido financeiro, mas a tua alma, ainda mais, por mais que passe por dificuldades e aflições, ela terá paz, ela terá gozo, ela terá alegria no Senhor, muito embora em meio às dificuldades e em meio às crises. O próprio Jesus disse: no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós precisamos entender, queridos, que o Evangelho do Senhor, ele se expressa na própria vida do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele deu o exemplo. Ele se humilhou, ele se sacrificou. Ele se humilhou ao Pai, ele orava ao Pai, ele vivia uma vida de santidade ao Pai. E muitas das vezes ele não tinha onde reclinar sua cabeça, ele não teve apoio daqueles que estavam ao seu redor. Pessoas que estavam do lado dele o traíam. E muitas das vezes a gente ouve em muitas fontes das mídias aí atuais que o Evangelho é o fim dos seus problemas, pare de sofrer. Mas que possamos ter entendido nessa manhã, nessa tarde, queridos, melhor dizendo, que o Evangelho do Senhor é um poder para a salvação de todo aquele que crê. E isso não nos engessa ou não nos separa das aflições. Muitas das vezes nos aproxima de perseguições, das aflições. Mas em Cristo, queridos, nós temos a certeza da vitória. O próprio Paulo falando, Romanos 8:18, ele diz: olha, nenhum sofrimento desse tempo presente há de ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. O cristão, aquele que entendeu o que é o Evangelho, que aceitou esse Evangelho, através da obra redentora de Cristo e da ação poderosa do seu Espírito Santo, ele sabe que por mais ou por maior que sejam as dificuldades que passe aqui, ele tem a salvação em Cristo garantida, porque o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, garante essa salvação. Não é qualquer homem, não é qualquer um. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e que possamos de fato e de verdade entender que o Evangelho não é autoajuda. O Evangelho não é garantia do fim de todos os nossos sofrimentos ou de prosperidade. Mas a grande maravilha do Evangelho é que ela nos põe de volta em Cristo ao nosso relacionamento com o Pai. Nos garante a salvação e nos dá a esperança que um dia reinaremos eternamente ao lado do Deus vivo, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Filho, nunca mudei. Dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de
quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez. Quais foram seus pecados? Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. Mataram a Jesus de Nazaré e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Após 3 dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é Filho eterno. Mas ele vive em cada lar e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante
Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Boa tarde, Flávio, do controle da mesa, eficientemente. Pastor Samuel, na apresentação do programa. E o diácono Josias aqui ao nosso lado. E os amigos e ouvintes que estão na escuta do programa, que Deus possa abençoá-los ricamente. Estamos aqui com uma relação de irmãos que estão aniversariando neste mês de junho. Mas antes, porém, quero deixar um alô todo especial para os nossos irmãos e amigos, o pastor Isaac, aí lá no Jardim Aeroporto, e toda a Igreja Batista. Também para a irmã Ruth, aí na Igreja Batista do Jardim Veneza. E para os amigos que estão aí na escuta do programa, que fiquem ligados, porque Deus já falou e vai continuar ligando através da reflexão que vocês vão fazer na continuação dessa programação. E quero deixar um alô todo especial aqui para vocês e para os aniversariantes. Encontra-se nesta escritura, Salmo 42 e o verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Agora, vocês que estão aniversariando, preste bem atenção. Os nomes mencionados aqui. No dia 13 aniversariou Catiane Ferreira, da rota do Hernando Sátero. No dia 14, Luiz Vasconcelos, Rota do Sol. Dia 15, Janiele Andrade. Dia 17, Jair Costa, do José Américo. Dia 18, Marcos Soares, do Valentina. Ainda 18, Maria José Teixeira, Rota do Sol. Ainda 18, Emília Lopes. Emília Lopes, se não me engano, é esposa do irmão Léo. Léo, é. É verdade? Que Deus possa abençoá-los ricamente. Em nome da Secretaria de Missões da nossa igreja, nós estamos parabenizando a todos. Ok, que Deus abençoe a vida do diácono Nivaldo, que mandou aí o alô para os aniversariantes, a vida do diácono Josias, que pregou aqui a mensagem do Evangelho, né? E que Deus esteja abençoando a cada um dos ouvintes. Acabamos de ouvir aqui, não é, uma linda canção na voz da cantora Noemi Nonato, né, que, diga-se de passagem, é uma cantora evangélica, e ela aqui entoou um hino muito bonito, né, falando sobre o ministério de Jesus, né, desde o seu surgimento até a sua morte, ressurreição e ascensão, né, e até fala também sobre o seu retorno. E queremos aqui, né, dedicar essa linda canção a todos os verdadeiros crentes, né, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas têm preconceito porque esse hino, né, ele é de autoria do padre, né, Zezinho, né? Mas é como diz o pastor Napoleão Falcão, que é um grande ícone, né, do pentecostalismo brasileiro, grande pregador da Assembleia de Deus, né, aqui do Brasil. É como ele diz, né, a gente não tem que se importar com o cano de onde sai a água, mas de onde sai a água, né? A letra é uma letra puramente bíblica, genuinamente evangélica, e que toca realmente os nossos corações, porque fala sobre o Evangelho na sua essência, né? Então, todos os que são amantes da palavra de Deus, com certeza foram edificados por essa canção. E por falar, né, em Evangelho, queremos aqui mandar um alô todo especial do nosso coração para os amados irmãos da Assembleia de Deus Missão. Fiquei sabendo aqui pelo nosso controle sonoplasta aqui, o irmão Flávio, que hoje a Assembleia de Deus está fazendo 105 anos, né? No Brasil todo, né? Então é uma bênção, né? Minha mãe mesmo, lá em Guarabira, ela é membro, né, muito antiga da Assembleia de Deus. Tem outros parentes que fazem parte desta grande denominação, inclusive a CPAD-FM, né, é resultado desta grande obra. Então que Deus esteja abençoando
a todos os amados irmãos, aqui o pessoal da Central em Jaguaribe e os demais espalhados em toda a Paraíba e em todo o Brasil. Deus abençoe cada vez mais. Bem, estamos chegando ao final de mais uma programação, não é? Sábado que vem, se Deus quiser, tem mais da palavra de Deus para você. Nessa tarde meditamos sobre o Evangelho. Creio que no próximo programa estaremos dando continuidade a este tema, só que de forma mais delimitada, né? Com base na carta de Paulo aos Filipenses, né? Então não perca, vá desde já se programando, e o convite para você nos conhecer melhor continua aberto, viu? Rua Elba Maria Silva da Costa, lá no Conjunto Ernesto Geisel, toda terça-feira à noite e todo final de semana, sábado à noite e domingo também pela manhã à noite, estamos lá para lhe receber com todo carinho, né, em Cristo Jesus. Se você não puder ir, né, então nos faça, como falamos, uma visita virtual através do nosso site. Vou dar aqui mais uma vez o nosso endereço eletrônico: 3, o número, iec.com.br. Repetindo, 3, iec.com.br. Com certeza você não vai se arrepender, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar com o diácono Josias, agradecendo por mais esta programação. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai querido, nós queremos te render graças, ó Deus, por meio do teu Filho amado Jesus Cristo, a quem, ó Deus, nós temos livre acesso a ti, Senhor Deus, pela fé, ó Deus, nele, na sua obra redentora. Pai querido, nós queremos agradecer por tudo, ó Pai, que foi realizado aqui, ó Pai, nesta rádio, pela tua palavra, pelos teus louvores, ó Pai. E te pedimos, ó Senhor Deus, que esta palavra, esses louvores, ó Pai, possam ter alcançados, ó Pai, os corações necessitados, ó Pai, dos mesmos, ó Pai. Pai, fica conosco, fica com o próximo programa, ó Pai, que virá, ó Deus, e que a tua palavra, ó Pai, o teu evangelho, Pai, seja sempre anunciado, ó Pai, de forma fiel, de forma profunda. Esse evangelho que nos transformou, Pai. Esse evangelho que nos garante a vitória eterna e de um dia estarmos na tua presença. Te agradecemos e te louvamos por mais este programa. Te agradecemos por essa porta aberta. Te louvamos, ó Pai, por todos os ouvintes, por todos aqueles que participaram. Essa é a nossa oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Ok, sábado que vem tem mais. Fiquem todos na paz do Senhor. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.